Mensagem número 52, Palavra Falada, baseada numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 17 e 18, aonde Jesus diz: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. E aí, a propósito disso, Emmanuel comenta: a palavra é vigoroso fio de sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele lugar. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então, pessoal, vocês percebem aí que um dos pontos básicos dessa mensagem é exatamente o ponto aqui onde Emmanuel diz que para que nós possamos ter uma fala positiva, uma fala produtiva, uma fala construtiva, é preciso que a gente, nas palavras dele, lubrifique as engrenagens da audição. O que quer dizer isso? Quer dizer então que nós precisamos, ao ouvir as palavras que nos vêm dos outros, que nos vêm da imprensa, de qualquer fonte, enfim, é preciso que a gente, como diz Emmanuel, lubrifique a nossa audição com o óleo do amor puro. Olha o adjetivo que ele coloca, inclusive, em relação ao amor. Amor puro, né? Ou seja, um amor sem máculas, ou seja, uma visão que esteja purificada de toda e qualquer emoção perturbadora, né? Porque, vejam bem, nesses momentos de grande aflição que nós estamos vivendo atualmente, a gente percebe que no nosso íntimo há uma tendência muito grande de as emoções perturbadoras virem à tona, né? Sobretudo, eu diria, a emoção da raiva e do medo, né? A gente tem recebido muitas notícias negativas no meio dessa epidemia de coronavírus que despertam em nós, muitas vezes, aquele pânico atávico que a gente tem, né? Aquela coisa que vem desde a pré-história humana, que é o medo que nós temos de perder a vida, né? De morrer, de perder essa nossa identidade, de perder, enfim, as coisas às quais nós nos apegamos, né? Então, se a gente não purificar a nossa audição com esse óleo do amor puro, como recomenda Emmanuel, nós vamos ser vítimas dessas emoções perturbadoras e vamos, a partir do despertar desse medo em nossos corações, nós não vamos conseguir olhar para as situações
com lucidez e, consequentemente, não vamos conseguir cooperar para solucionar os problemas. Emmanuel, inclusive, chama a atenção aqui, eu não sei se vocês perceberam, nesse trecho aqui, ó, que eu estou agora colocando para vocês, onde ele diz que a gente pode, inclusive, agravar a estrutura que foi construída a partir de uma palavra falada. E como é que a gente pode agravar essa estrutura que foi construída por alguma palavra falada que chegou aos nossos ouvidos? A partir de uma interpretação que seja filtrada por emoções perturbadoras de medo, de raiva ou de apego, né? Porque todas elas estão correlacionadas, né? A gente tem medo porque tem medo de perder as coisas às quais se apegou, sobretudo essa nossa própria vida encarnada, né? Então, o cuidado que nós devemos tomar para que as nossas palavras sejam palavras que elevem, que tranquilizem, que acalmem e que pacifiquem as relações, o cuidado que nós temos que tomar é o cuidado de ouvir amorosamente, de ouvir misericordiosamente, né? Porque a misericórdia nada mais é do que a compaixão pelas misérias humanas. E nós também estamos envolvidos, né, nessas misérias humanas. Nós também estamos aqui com o nosso karma individual e partilhando desse karma coletivo, que hoje não é nem um karma coletivo só da nossa nação, né? É um karma coletivo da humanidade, né? A humanidade está passando por um momento de grande dificuldade, de grande desafio, né? E os espíritos, eu tenho acompanhado mensagens que têm sido recebidas e distribuídas, né, de esferas superiores e distribuídas nas redes, e todas essas mensagens nos chamam a atenção para a posição que nós temos que ter como espíritas, né? Como espíritas, nós sabemos que estamos habitando um planeta de provas e expiações, que está passando por um momento de transição muito dura, né? E a nossa obrigação como espíritas é emanar para esse ambiente de desespero vibrações de paz, vibrações de amor, vibrações que estimulem as pessoas a terem mais coragem, a terem mais tranquilidade diante da adversidade, né? A nossa fala, porque aqui vocês viram que a nossa mensagem de hoje é palavra falada, né? A nossa fala, ela tem que se manifestar de tal forma que possa facilitar às pessoas o acesso à sua essência mais profunda, à sua essência espiritual mais profunda, que é onde eles vão poder recolher um consolo de paz e uma luz que clareie suas mentes para que possam atravessar essa crise com serenidade, com tranquilidade e sem agravar os problemas que já estão aí postos, né? Porque nós sabemos, pessoal, que tudo isso faz parte de um karma, né? Nós individualmente criamos nosso karma e a humanidade coletivamente criou também o seu karma. Mas nós também sabemos pelas lições dos espíritos que o karma não é uma coisa fixa, determinada. Ele está sendo modificado a todo momento. E uma das formas como a gente modifica o karma é através da nossa palavra falada. É cuidando do que nós falamos. É procurando falar inspirados pelo plano mais alto, inspirados pelos espíritos superiores. Para isso, a gente precisa ficar muito atento a que tipo de sintonia nós estamos estabelecendo com o plano invisível, né? Nós sabemos que temos muitos irmãos sofredores que já desencarnaram e que ainda muito perturbados, ainda muito pouco esclarecidos, procuram se aproveitar de uma situação como essa de desespero para nos induzir também a nos desesperarmos, para nos induzir também a falarmos palavras negativas, a falarmos palavras duras, pesadas. Então nós temos que ter muita atenção, nós temos que recorrer permanentemente, sobretudo agora, nesse momento crítico,
àquela sugestão de Jesus: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Porque se nós não orarmos e não vigiarmos, nós vamos cair na tentação de nossos maus hábitos, né? Nossos maus hábitos de pensamento, de palavra e de ação. E como a nossa lição de hoje diz respeito especificamente à palavra falada, é preciso que a gente cuide bastante, então, de que tipo de inspiração estamos tendo ao pronunciar as palavras. É verdade que nós estamos hoje isolados em nossos lares, mas mesmo dentro deles, nós temos contato com aqueles que conosco convivem, e através das redes temos contato com muitas outras pessoas que muitas vezes nós não conhecemos. E a nossa obrigação como espíritas, então, é fazer isso que nesse momento nós estamos fazendo: divulgar uma palavra inspirada no Evangelho de Jesus, divulgar uma palavra de misericórdia, divulgar uma palavra de perdão, divulgar uma palavra de sabedoria. Que nós possamos, então, assimilando essa lição que hoje os Espíritos nos recomendaram através do sorteio da mensagem, que nós possamos, então, inspirados nessa mensagem, trazer para os nossos corações e para a nossa semana, que amanhã começa, e começa ainda bastante difícil, que nós possamos trazer para essa semana palavras de elevação, palavras de luz, palavras de sabedoria.